Beleza, então. Hoje eu fiz conversa com o Egon Viana. É, Então, só vamos esperar ele entrar. Aí, ó, o Egon tá aí. Física matemática. E aí, Egon? Beleza? Ah, tá, tipo, então, hoje vai ser fiz conversa com o Egon Viana, que faz mestrado no IFT e fez graduação na UFMG e trabalha com física matemática, né? É isso Eu aí. tô um pouco nervoso. Lembra que teu mic, ele é, acho que tem que botar pertinho aqui, mas porque fica um pouquinho baixinho, mas aí, ó, massa. Tipo, Espero que esteja desde que eu te conheci, quando a gente se conheceu no IFT, tu sempre foi a referência tipo, de física matemática mesmo, né? Tipo, tu sabia muito mais, assim, aprofundado a matemática e, e de alguma forma tu consegue conectar isso com, tipo, com fazer física, né? Não fazer matemática, mas fazer física com essas ferramentas. certo. É, eu tento, né? Não, acho que não é fácil, porque a física e a matemática são coisas bem diferentes, mas elas são bem próximas, né? Tem muita conexão. Então, é uma tentativa que eu faço, que eu tenho feito com bastante esforço, mas não sei se funciona, mas vou continuar tentando. Tipo, E sim, então a gente conversou sobre essa, fiz conversas e, e aí a gente combinou, eu estava querendo falar sobre o papel da física, o papel da matemática na física, e acho que vai ser interessante ter uma conversa um pouco informal mesmo sobre como que um interfere no outro, e as diferenças, e sobre como que, o que é a junção das duas, ou das duas têm uma presença significante. ó, pode crer. Tipo, daria para começar de vários pontos, né? Porque eu sei que, por exemplo, na graduação tu estudava singularidades em relatividade geral, agora tu estuda basicamente teoria de campos, teoria de cordas, aspectos matemáticos, né? O Lucas fez uma pergunta. Não sei se a gente pode começar já falando. Por que que a matemática descreve tão bem a física barra natureza, do teu ponto de vista? Pois porque eu tenho quase certeza que eu não sei porquê, mas o fato é que ela descreve, né, muito bem. Assim, por exemplo, é, um exemplo muito marcante, pelo menos para mim. Você tem as leis de Newton, que não são leis, que são leis que funcionam bem no planeta Terra. E, e quando você lança uma bolinha do chão para cima, com algum ângulo, ele descreve um movimento. E a priori, esse movimento ele poderia ser completamente arbitrário e não obedecer nenhuma lei. Mas, impressionantemente, ele obedece alguma coisa igual ao x ao quadrado, com algum deslocamento. E, e eu, pelo menos, acho não trivial o fato de algo na natureza conseguir ser escrito
de uma forma matemática, ou seja, escrito da forma x ao quadrado, menos x ao quadrado, né, mais algumas correções para dar a parábola, porque esse x ao quadrado ele é uma abstração na nossa mente. E não sei se é trivial argumentar que o que a nossa mente pensa corresponde sempre à natureza. Então, eu acho surpreendente. E definitivamente eu não sei por quê que funciona tão bem. Mas funciona bem pra caramba. Não sei por quê, cara. Não tenho a mínima ideia. Será que se a gente mudar os axiomas matemáticos, se a gente mudar os axiomas de conjunto lá e produzir outro tipo de matemática, será que isso ainda vai continuar descrevendo a, a nossa natureza? Se a gente mudar o axioma de que duas retas paralelas não se cruzam, será que isso descreve de alguma forma algum fenômeno na natureza? Então, são questões que eu tenho a mínima ideia de como responder e que, por exemplo, um argumento que seria interessante é que, sim, ela sempre vai descrever, já que a nossa mente é fruto da natureza, ela sempre vai pensar em alguma abstração que, de certa forma, corresponde à natureza. Não sei. É uma tentativa que eu não sei se... Eu não posso argumentar porque eu acho que eu nem concordo, mas é isso. Assim, eu acho Tipo, muito surpreendente. se eu Que for a pensar física... assim do ponto, Uhum. se eu for pensar do ponto de vista de uma pessoa que faz física, a gente usa a matemática de uma forma como, tipo, sem pensar muito sobre o que que ela é, né? Tipo, a gente só usa. Sim. Mas a gente Uhum. talvez não se preocupa, por exemplo, em pensar nela, pensar na matemática, pensar em, sei lá, em consistência, matemática, sei lá, esse tipo de coisa. A gente tenta descrever o universo. Só que, Uhum. só que, é, só que tu também pode olhar especificamente para as estruturas matemáticas que tu usa e se perguntar se elas são, sei lá, tipo, Sim. Sim. né? É, e eu acho que isso é um trabalho possível, né, dentro do mundo acadêmico. Se Tem uma perguntar pergunta. quais tipos de circunstâncias, quais tipos de estruturas matemáticas estão presentes nessas teorias físicas. Tem uma pergunta aqui do Herman. Botei aqui na frente aqui. Não sou da área. O que seria física matemática? Matemática aplicada à física ou nada a ver? Sim, então, é, o Remo é meu irmão. É, então, eu acho que é o seguinte, o que é física matemática, o que é matemática, o que é física, eu acho que desde que eu comecei a estudar física a sério, cada um fala uma coisa e tem vários tipos de pontos de vista. E aí, eu, eu hoje em dia, acho que a definição depende de cada um. Então, eu no meu ponto de vista, acho que eu definiria a física matemática de uma forma muito ampla para conseguir abarcar quase todo tipo de construção intelectual que, que privilegia de alguma forma a matemática e que seja física ainda. E aí, se a gente pensar em matemática e em física, elas são duas áreas. Mas, grossamente, elas teriam alguma interseção. E, e nessa interseção, que não é muito bem marcada, é o que é a física matemática.
Aí, se você pega as teorias mais abstratas da matemática, tipo teoria de conjunto mesmo, lógica matemática, teoria de números, sei lá, grupos finitos, elas indiretamente, primeiro, elas são muito abstratas e a priori não tem nada a ver com física. No sentido de que a motivação que fez elas surgir não é tão clara advinda, não é tão claramente advinda da física, da observação da natureza. E, por outro lado, existe física muito aplicada e que não parece ter muito resquício do que é a matemática, pelo menos a matemática moderna, mas que usam a matemática como uma ferramenta indireta para conseguir resultados. Por exemplo, física experimental muito concentrada em experimentos e descrever a natureza de uma forma muito direta. Esses dois extremos, eles, para mim, têm um pouco de física matemática ainda. Então, a física matemática teria os dois extremos da matemática pura e a física pura. E a física matemática é algo que é um contínuo, que tem pouquíssimo aqui, quase nada, pouquíssimo aqui, mas que no meio se concentra numa física teórica banhada de matemática moderna, assim, digamos. Matemática moderna, que veio depois do Cauchy, desses caras, esqueci os nomes todos agora, mas esses caras que formularam a matemática moderna. E aí, nesse meio termo, a gente poderia, por exemplo, pensar em teóricos físicos que descrevem alguns fenômenos, mais ou menos no sentido de que eu falei, quando o Newton consegue descrever o movimento de partículas através de uma parábola. Por exemplo, no surgimento da teoria de cordas, quando ele estava estudando os espalhamentos de hadrons, esqueci como é que chama o nome do cara? Esqueci o nome. Do Humanos, não, né? É o cara que fez o paper com o espalhamento de hadrons. Ou veneziano, não sei quem é. Veneziano, não sei. Ele conseguiu descrever o espalhamento através de funções de Euler, funções beta de Euler. Isso também é surpreendente. E ele conseguiu ver que o espalhamento de partículas que surgem na natureza são descritos por funções matematicamente formuladas, e quando o Euler formulou elas, não sei quem formulou elas, há centenas de anos atrás, ninguém imaginava que isso teria alguma aplicação. Então, sei lá, existe alguma coisa ali de física matemática. Da mesma forma, mas o cara, ele está querendo escrever realmente a natureza. Agora, uma física que quase não é física, mas que é muita matemática. Por exemplo, veneziano. É o veneziano. Eu falou esse cara que escreveu o espalhamento de hadrons. Deu uma travada aqui, eu não sei se foi só pra mim, mas tipo, cortou um pouquinho das últimas coisas que tu falou só. Acho que eu fui muito prolixo e o que postou não vai influenciar. Eu estava só falando do veneziano que utilizou funções beta de Euler para descrever a natureza. E que eu acho que isso tem muita física matemática. Aí, do outro lado, quer dizer, eu estou aproximando o meu espectro para descobrir o que é física matemática, para descobrir o que é comparação de física matemática. Aí, do outro lado, por exemplo, no surgimento O Egon, agora acho que deu uma caída na internet e ficou meio.
E agora? Acho que é só porque a internet deu. Não sei se. Mas Mas tá dando direitinho? tá meio falhado um pouco o som. Tá travando na melhor parte, puxa. Depois, quando voltar, se a gente se perdeu, Lucas, tu faz a pergunta certa. Será que, será que voltamos? Oi? Você tá me ouvindo? O Lucas falou que travou na melhor parte. Mas tá bom. Assim, tá bom. Quer tentar fazer sem. Será que é o fone? Não sei. Tentar tirar o fone. Bom, Então, tá melhor? Eu não sei dá nem pra falar. ver. Aham. Então, eu posso continuar? Será que eles estão vendo? Ela continua falhando. Eu não sei se é por causa de internet. Eu não sei se você tá usando o Wi-Fi ou. Sim, Bom, não sei. Ah, mas vamos continuando. Se continuar ruim, a gente pensa. eu não sei o que fazer. Você tá conseguindo? Acho que não é o microfone que tá baixo, ele fica, tipo, variando como se fosse conexão, sabe? Mas então, posso continuar? Quer tentar tirar o fone pra tentar usar o. Vamos ver se é isso. E agora? Nossa, agora ficou perfeito. Talvez seja o microfone, então. Bom, Tá bom. tava falando do veneziano, né? É. Tá, então eu tava aproximando o espectro. Que eu falei que mesmo na matemática mais pura, na física mais pura, eu ainda acho que exista física matemática. E agora o veneziano, né, conseguiu descrever o espalhamento de hadrons fazendo utilizando as funções de beta de Euler, e é surpreendente que ele tenha conseguido fazer isso, e, e isso tem muito, para mim, cara de física matemática, mesmo sendo algo um pouco aplicado, bastante aplicado. Agora, aproximando o espectro desse lado, você tem, por exemplo, quando surgiu a análise funcional, o, o, o von Neumann, toda a ideia daqueles matemáticos era pegar a teoria de quântica do Dirac, que tinha formulado algo que descrevia muito bem a natureza e que existiam patologias matemáticas. E aí o clássico é a função delta de Dirac, que ninguém sabia, não tinha nem ideia o que era aquilo. Você integrava, dava uma função no ponto e que varia infinito no zero e zero no resto. Enfim, matematicamente aquilo era extremamente mal definido. E aí veio o von Neumann, principalmente, né?
com, sei lá, não sei se o Hilbert é da época, mas esqueci todos os outros. Mas ele veio e fundou a área de análise funcional, que introduzia vários conceitos de distribuição, conceito de que pegava o que existia de análise na reta e aplicava análise no espaço de funções. E tudo isso ele conseguiu fazer uma formulação matematicamente precisa do que o que os físicos chamavam de teoria quântica. E até hoje em dia, existem pesquisadores que tentam utilizar a análise funcional, técnicas de análise funcional que foram desenvolvidas até então, para conseguir descrever a teoria quântica em termos formais, ou seja, provar teoremas que são importantes, mas que a física, mas que não estão sendo provados e que são utilizados massivamente em física. Por exemplo, o conceito de operadores autoadjuntos, que é importante em física, ele tem uma vasta... Ele tem uma... Ele é bastante estudado, com muito cuidado, na matemática, para perceber quais são as nuances do que é feito na construção das teorias quânticas, para que você consiga, com cada detalhe cuidadosamente construído, provar teoremas, fazer mais definições que esclareçam do ponto de vista matemático. Então, desse ponto de vista, a análise funcional tem seu papel na física, mas um pesquisador que se foca em, sei lá, dinâmica quântica, teoria espectral, ele, no geral, está focado em descrever matemática, está focado em provar teoremas, em propor teoremas, propor definições, e que, assim, ajuda a descrever a física, descrever novas físicas? Talvez, mas indiretamente. O papel fundamental dele, assim como o papel do veneziano, era descrever o espalhamento de hadrons. Mas ele utilizou ferramentas matemáticas para isso. Agora, na física, um analista funcional, por exemplo, que pesquisa dinâmica quântica, que leva esse nome, ele está mais interessado em provar teoremas, apesar de que ele está pegando todas as inspirações deles nas teorias que os físicos construíram para descrever a natureza. Então, você vê que existe uma física matemática aí, mas ela é um pouco... Ela escapa, ela sai entre os dedos, porque a física tem um papel na matemática, mas a matemática tem um papel na física, mas elas não se entrelaçam de forma tão coerente. Sim. Tipo, eu poderia então, eu pensar preciso aproximar mais o espectro para conseguir descrever mais, mas eu acho que tem perguntas do Lucas. O Lucas fez uma pergunta. Ele perguntou: teoria de cordas é física matemática? Boa pergunta. Primeiro, por que ele pergunta isso? Então, novamente, eu sou eu sou meio ignorante em física, mas o que eu acho é o seguinte. Eu acho que o que eu poderia dar a resposta de... Olha, existe muita físico-matemática na teoria de cordas. Isso eu acho que já está bastante concretizado. Aplicações de coisas bizarras em matemática que aparentemente nunca se aplicariam, ganham um papel na teoria de cordas. Por
Por exemplo, teoria de números. Teoria de números, eu não sei como, mas eu já vi. Quando você vai descrever funções de partições, eu acho, dos estados, das cordas, surge coisas relacionadas à teoria de números, eu acho. Coisas muito abstratas na matemática. Então, todas as coisas que eu falei antes que estavam nesse espectro começam a ter aplicações inimagináveis em teoria de cordas. Geometria algébrica que tem a fama de ser extremamente abstrato ganha um papel fundamental na teoria de cordas. Teorias de categorias também direto você vê o cara falando sobre teoria de categorias, não, mas isso aqui tem um papel em teoria de cordas. Então, assim, a minha impressão é que tenha muito isso de pegar coisas que a gente pensou, coisas que a nossa mente pensou, o que eu tentei falar como o principal foco da física matemática, que é coisas que a nossa mente pensou sem ter pretensão nenhuma de descrever a natureza e, de repente, tenha alguma aplicação. Para mim, isso é muito próximo do que seja a definição de física matemática. Então, com certeza, existe muita física matemática e teoria de cordas. O item lá, fazendo as loucuras matemáticas dele, provando coisas, construindo categorias aplicáveis em teoria de cordas. Então, tudo isso me faz... Mas se teoria de cordas é física matemática, eu acho que não. Por quê? Porque, não sei, talvez física matemática seja só... Seja algo que tenha... que esteja categorizado diferentemente do que está categorizado uma teoria, sabe? Então, talvez tenha coisas em teorias de cordas que não tenha nada a ver com matemática. Quer dizer, tem a ver, mas que não tenha esse vínculo tão forte. Mas eu não entendo tanto de teoria de cordas. Mas a minha impressão é que teoria de cordas é uma das coisas que, até onde eu conheço, o que não é muito, mas até onde eu conheço, parece ter o maior número de aplicações em matemática. De aplicações não, de física matemática focada ali nas construções que são feitas ali. Não que, por exemplo, física de matéria condensada, seria bastante interessante ver se existe ou não física matemática ali. E aí me vem a pergunta de que se teoria de cordas e matéria condensada são física matemática, talvez isso dependa de quem desenvolva as teorias. Não sei. Acho pouco provável, mas eu penso nisso, de que o estilo no qual você desenvolve vai resultar em algo mais matemático ou vai resultar em algo mais fenomenológico. Também isso depende muito, porque matéria condensada está em outro nível de energia, né? Então você tem um vínculo muito forte com a natureza experimental, com questões empíricas, do que a teoria de cordas, que é difícil, que tem uma dificuldade técnica de ser medida, já que está em altas energias. Inclusive, eu vou complementar com a pergunta do Cid. Teoria de cordas é física? Assim, eu poderia ter
sido mais sucinto e ter dito que teoria de cordas é só matemática, né? Tipo assim, tu estava falando antes. Bom, por exemplo, tinha mecânica quântica, tinha delta de Dirac lá, e aí os caras foram lá e formalizaram aquilo, entenderam a matemática. E será que entendendo a matemática, provando teoremas, enfim, tu vai poder, com esses resultados, voltar e ter implicações na física? Tipo assim, mecânica quântica tinha uma matemática que eles desenvolveram e chamaram de análise funcional. Será que coisas demonstradas de análise funcional vão implicar em resultados de mecânica quântica, em coisas que a gente vai entender sobre o universo também? Aham. Boa pergunta. Eu achei a sua pergunta muito boa. Mandar um salve para o Guilherme. Salve para todo mundo que está online também. Então, aí a sua pergunta, no meu esqueminha de espectro físico-matemático, a sua pergunta, eu acho que ela aproxima mais o espectro, que é o seguinte: eu acho que a matemática ela pode ter um papel, ela tem potencial de ter um papel assustador para descrever a matemática, para descrever a física, a natureza. E aí tem uma grande... Pessoal mandando salve aí. Tem uma grande questão do seguinte: você tem uma ideia bastante justificável de que talvez a matemática, dentro da física, tenha um papel um pouco pouco efetivo no propósito da física. Aí, por exemplo, o von Neumann, ele provavelmente não, por exemplo, estaria longe de ganhar o Nobel, porque as contribuições que ele fez não necessariamente resultam em descrever melhor um fenômeno que a gente conhece, que a gente quer descrever. Por exemplo, não foi através da matemática, de teoremas, de definições super complexas, que o Einstein chegou a explicar o efeito fotoelétrico. Ele utilizou o método da física. Agora, será que se eu utilizar o método da matemática formal, tudo bonitinho, eu vou conseguir explicar fenômenos e eu vou conseguir coisas relevantes dentro da física, da descrição da natureza? E eu acredito que sim. Talvez isso seja um método que a física pode utilizar e que não vai ser a grande máquina de explicar a natureza, mas que se propõe a explicar coisas que nenhum outro método conseguiria. E que, além disso, estimula discussões e conceitos dentro da própria matemática, fugindo da física. Até nesse sentido, aí vai de acordo com a pergunta do Lucas, né? Nesse sentido, teoria de cordas é muito física matemática, porque na teoria de cordas os resultados matemáticos são, tipo, boa parte do que a gente tem, né? Sim. Sim. Imagina só, para descrever... deixa eu pensar em um exemplo. Mas eu não consigo pensar em exemplos
em teoria quântica, em física quântica não relativística, como que a análise funcional conseguiu trazer bons resultados para a descrição da natureza. Mas eu acredito, por exemplo, que os axiomas de Weitmann, que tem um approach completamente matemático de tentar formalizar teorias quânticas de campos, teorias quânticas relativísticas, introduzindo conceitos como a teoria tem que possuir uma representação do grupo de Poincaré, e aí isso é uma definição matemática que tem um significado físico de ser relativístico. A teoria tem que ter condições, a teoria tem que ter um espaço de Hilbert, no qual a representação atua do grupo, e tem que ter operadores, e tem que ter um vácuo, ou seja, coisas que remetem ao espectro dos operadores assim definidos. Então, probabilidade se refere a algo quântico, e, enfim, toda a construção dos axiomas, que é um método matemático, pegar axiomas, primeiro definir coisas muito bem definidas, ou não, talvez você tenha que definir uma path integral, mas path integral não é bem definido, mas, enfim, não dá para ser totalmente matemático, tem que entrelaçar. E definir, aí propor os axiomas e provar, por exemplo, que a teoria de Klein-Gordon encaixa-se nesses axiomas. Provar que tal teorias conformes de campos em duas dimensões, que descrevem bósons, também são teorias que estão possíveis de serem axiomatizadas nos axiomas, nessa proposta do Weitmann. E até quando a gente consegue propor axiomas, uma coisa que eu acredito que seja muito relacionada à física matemática também, conseguir informações fundamentais que te permitam construir descrições da natureza. Assim como axiomas de teoria de conjunto, por exemplo, resultam em uma grande possibilidade de áreas matemáticas, você pode pensar uma analogia bem meio não rigorosa, de que eu consigo definir, eu preciso de uma representação do grupo de Poincaré, eu preciso de um espaço de Hilbert que tem propriedades. Ele é separável, ele tem distribuições de suporte compacto, coisas técnicas assim que me permitam construir a descrição da natureza. Surge, por exemplo, os problemas de axiomatização da física, que aí é física matemática pura. Axiomatizar a física, propor axiomas que vão descrever toda a física, isso aí é a matemática do lado da física, pô. É você tentar descrever a natureza inteira baseado em axiomas, isso com certeza é física matemática. E aí, sei lá, problema de Hilbert, quinto problema de Hilbert, não sei, terceiro problema, não sei, que é axiomatizar a física, tem a ver com esse problema que eu acho que o Edward Witten que propôs, junto com o outro cara de teoria de campos algébrica, que será que provar que existe uma teoria de gauge dentro do conjunto de teorias quânticas de campos que satisfazem os axiomas de Weitmann. É um problema clássico de física matemática. Eu acho que eu falei muito, tem perguntas. Eu vou soltar umas perguntas. O Egon, alguém já falou que você parece com o Cedric Villani? Bom, só deixei essa pergunta. Parece, cara, que honra, velho. Esse cara é muito legal, né? O Cedric.
Gelano. Você conhece Sim. ele, Vini? Eu não Conhece? sei, eu tenho a impressão. Ele é um matemático ou eu tô viajando? É, ele ganhou a É. Fields. Eu acho que é ele mesmo. Ah, pode crer. Acho que ele aparece nos vídeos do Numberphile. É isso. E Ó, ele virou tem. senador, eu acho. Ah, Mas pode crer. enfim. Ó, oi, Egon, não sou da área também. Não sou da área também, mas gostaria de saber um pouco sobre a teoria do Big Bang na física. Tipo, a teoria do Quem Big Bang mandou? Foi a é Dani. a Dani, Dani Prado. É, ótimo. Então, Tipo, aí, essa pergunta, sim. será que a gente pode olhar, tipo, a teoria do Big Bang seria dentro de um certo, não sei se isso é coisa de cosmologia, Então, qual seria a visão de física matemática sobre, sobre o Big Bang. é, Então, pois é. Aí você perguntou, aí você perguntou, aí você perguntou se a matemática consegue coisas na física. Deixa eu pensar. Se a matemática, tipo, tudo bem, o cara fez a formulação, o von Neumann formulou a análise funcional baseada em problemas da física. Será que formulada desse jeito eu consigo explicar coisas da física? É, eu não sei responder, mas eu acho que eu conseguiria responder algo parecido que acontece na relatividade geral. O grande ponto é que a relatividade geral parece ser mais simples desse ponto de vista. O, o, o Einstein formulou a teoria baseado na geometria riemanniana e, sei lá, não tinha tanto segredo matemático ali por trás. O fato é que a teoria da relatividade, ela, ela tem, ela tem um, ela tem muito papel, a matemática tem muito papel dentro. Então, quando o Schwarzschild propôs a métrica dele, parecia que existia algo estranho. Ele propôs uma métrica que descrevia uma massa no universo vazio, uma massa situada na origem, por exemplo. Quando R é igual a zero, a métrica explodia. Então existiam várias suspeitas de que alguma coisa estranha acontecia quando R era igual a zero. E aí começaram a desconfiar, pesquisando e tal, de que existia algo muito estranho quando você condensava uma massa grande e que aquilo indicaria algo que a gente não estava esperando e que atrairia muita massa e atrairia qualquer tipo, em algumas circunstâncias, atrairia qualquer tipo de objeto, inclusive o fóton, e todo mundo questionou, até o Einstein questionou a existência desse objeto, que são os buracos negros, porque realmente não existia algo física, não existiam justificativas físicas até então, intuição física para justificar aquilo. E aí, passado o tempo, as pessoas foram acreditando mais que se existia uma massa, por exemplo, descrita pela métrica de Schwarzschild, que tivesse muito condensada, parecia realmente aquilo descreveria um objeto que atrairia tudo, todo tipo de matéria, inclusive todo tipo de objeto, de partícula, inclusive o fóton, inclusive a luz. E aí, por exemplo, utilizando as leis de Newton, eles sabiam que isso não poderia acontecer,
porque quando você tem um objeto, ele com certeza não está totalmente parado, ele tem algum movimento, e se ele começasse a diminuir, pela conservação de momento, ele começaria a girar mais rápido, cada vez que o raio ficasse menor. E quando ele ficasse muito pequeno, ele ia girar tão rápido que gerar uma força de repulsão, e isso impediria ele, utilizando os cálculos com as leis de Newton, isso impediria ele de colapsar, e ele iria voltar a expandir. Isso, na mecânica de Newton, proibiria a existência de buracos negros. E foram muito tempo, até a década de 70, desde quando desconfiaram, o Schwarzschild fez a solução dele em 1916 até 1970, por volta de 1970, que o Penrose e o Hawking provaram que existiriam buracos negros, que, utilizando as leis que o Einstein descreveu, uma delas, a causalidade, que não permitiria que ele ficasse pequeno e depois voltasse, ele provou que existiria a possibilidade disso acontecer quando levado em conta a relatividade geral. O ponto é que eles fizeram isso utilizando um arcabouço matemático impressionante, porque eles utilizaram geometria riemanniana, topologia, coisas matemáticas muito significantes, e publicaram trabalhos falando, por exemplo, que existiria esse buraco negro, a possibilidade de existir esse buraco negro. E esse ano o Penrose ganhou o prêmio Nobel por causa, acredito que realmente tenha sido esse trabalho. Ficaram conhecidos como teoremas de singularidades, e que, por exemplo, o prêmio Nobel foi incentivado por causa da foto do buraco negro que acharam. E, por outro lado, um efeito parecido dentro da teoria é o Big Bang. Ao invés de ser a grande massa, seria o universo que estaria expandindo. Em alguma época do tempo, ele estaria tão pequeno, e da mesma forma com que o planeta colapsando não poderia voltar por causa das leis da relatividade, o universo também não poderia voltar, e isso implicaria que o Big Bang existe. Quer dizer, que existiu um evento no início do universo chamado Big Bang. Isso dentro da relatividade. O que eu entendi que tu falou é que, tipo, talvez o buraco negro e o Big Bang seriam exemplos de, tipo, coisas físicas previstas pela matemática mesmo, né? Exatamente. Exatamente. Era isso que eu, por exemplo, dentro do espectro, colocaria bem no centro, ao redor do centro do que é física matemática. Você utiliza técnicas modernas da matemática para descrever um resultado absurdo. Por exemplo, o von Neumann nunca ganhou o prêmio Nobel e nunca vai ganhar, apesar de ter fundado teorias que têm um vínculo completo com teoria quântica, mas o Penrose, que provou o teorema de singularidade, ganhou o Nobel esse ano. Outro exemplo de física matemática foda pra caramba seria o teorema que deu os trabalhos um dos trabalhos que deu a Fields para o Edward Witten, que ele provou o teorema de energia positiva, de que o universo tem que ter energia positiva. Nunca estudei isso, mas ele provou um teorema cabuloso, que tem muita aplicação em física, que o cara ganhou a Fields por causa disso. Tem um monte de perguntas. A gente tem 10 minutos de live ainda, então tem primeiro uma pergunta do
do Lucas, deixa eu buscar aqui. Tem muitas perguntas. Eu não consigo voltar tanto nos comentários. O Instagram não deixa. Então vamos pegar uma pergunta mais recente aqui. Deixa eu botar uma do Cid. Eu também não consigo ver mais as perguntas. Quando começou a física matemática, por que temos que fazer essa distinção de outra física? Pois é. Grande pergunta do Cid. Então, talvez a gente não tenha, sabe, que fazer essa distinção. Era o que eu estava pensando. Até a física experimental, que não faz questão nenhuma de formalizar coisas, inclusive passar o dx para o outro lado é perfeitamente aceitável, mas para mim parece que a física matemática permeia até a física experimental mais aplicável, porque ela, de certa forma, utiliza ou utilizou de coisas matemáticas que, a priori, estavam na nossa mente para fazer considerações empíricas. Então, eu acho que considerar o conceito de física matemática é só para enfatizar que a matemática é esdrúxulamente diferente da física, ela tem um método completamente diferente, mas ela, com o próprio método dela, consegue ter um papel efetivo dentro da física. Tem um comentário da Isla que eu acho super pertinente, ela falou assim, a própria Nether era matemática e não física, e o teorema dela teve larga aplicação nas teorias físicas. Sim, pois é, ótimo, excelente exemplo, porque por exemplo, quando a gente estuda teoria de campos, praticamente tudo é teorema de Nether, conservação disso, aí você considera operadores, variação, o comutador de operadores, a álgebra de operadores, tudo isso aí permeia o teorema de Nether porque tem a ver com variação dos campos em relação ao grupo que gerou as correntes, que é o grupo de Poincaré. Então, teoria de coisas de campos parece que é só o teorema de Nether. Toda hora é a aplicação de teorema de Nether. E a Nether, ela, sei lá, fez um paper super abstrato, algébrico, completamente algébrico, naquela vibe de antigamente, que a priori ninguém imaginaria, ninguém ordinariamente imaginaria que teria tanta aplicação em física. O Guilherme também perguntou, cadê os físicos matemáticos que mexem com mecânica e estatística, Egon? Eu não sei. Todos se mataram. Não, mas é que quando falo de física estatística, eu sempre lembro que a taxa de suicídio deles é muito alta. Mas eu estava pensando nesse ponto de física estatística, que eu não conheço quase nada, infelizmente, mas que tem uma aplicação absurda também, assim. Eu nem consigo falar porque eu não conheço, realmente não conheço quase nada de física estatística, mas enfim, já conheci professores meus muito fodas em matemática. Integrabilidade tem a ver com física estatística. O Lucas tinha feito uma pergunta interessante também sobre. Eu vou tentar refazer a pergunta que eu não lembro exatamente, mas era tipo assim: a path integral, hoje em dia, será algo análogo ao que era o epsilon delta, que foi o epsilon delta
no passado. Acho que ele quer traçar um paralelo entre Path Integral e cálculo, imagina. Boa pergunta. Tipo, Então, a gente usa Path Integral, mas a gente não tem definição rigorosa, esse tipo de coisa, né? eu tenho uma impressão de que, ó, Path Integral é extremamente útil e ela, para mim, ela tem a vibe muito da delta de Dirac. Ela está num nível de definições e teoremas a serem provados, a serem construídos, que foge um pouco da intuição, sabe? E tomara que, enfim, todo mundo espera que alguém um dia consiga formalizar, né, a Path Integral. Ó, falta 4 minutos pra acabar, quando fecha uma hora a live, fecha do nada, assim, né? A gente podia falar Então, de formalismo BV. tinha uma pergunta sobre formalismo Tinha BV uma pergunta, também. sim, O que mas que é não o deu para ler. formalismo BV? Formalismo BV entra nessa coisa que eu admiro bastante, que é e propor um approach que tenha definições matemáticas precisas, com, sei lá, tem muita path integral, por exemplo, ao considerar formalismo BV, muitas coisas mal respondidas ainda, mas ela se encaixa em pontos que dá para provar teoremas e, enfim, propor coisas novas. Sei lá, estudar supergravidade através desse approach mais matemático. Então, formalizar, por exemplo, com certeza, teoria de cordas pode ser matematicamente formalizada. Isso não é fácil, mas o formalismo BV consegue, por exemplo, formalizar, sei lá, o BRST, como a gente, de forma muito mais precisa do que a teoria natural. Sim. Tipo, o Tá, BV meio que tipo formaliza teorias de campos com simetrias de gauge. aham. É isso. Tipo, a outra vez o Ivan tava aqui, ele falou sobre formalismo BV. E que ele falou que ele tenta usar o formalismo BV para entender rigorosamente o que é path integral. Olha só. Acho que foi isso que ele falou. Mas vou agradecer aí já está acabando, agradecer o Vinícius por ter. Oi, eu que agradeço por esse convite, Ego. Valeu. Apesar de que eu que me convidei, e todas as perguntas, obrigado pela participação de todos. Ó, o Guilherme Sim, perguntou, você trabalha com formalismo BV? Boa. sim. Eu e o Então Vini, é isso, o também quero agradecer a todo entrevistador. mundo que assistiu e tem pena que não deu para responder todas as perguntas. Tinha até mais uma pergunta do Cid, tinha alguma coisa também que não vi no chat, mas enfim, até dá para fazer mais uma vez, a gente fazer de novo, uma hora. Sim, Bom, então valeu, salve. Egon, e valeu todo mundo que assistiu. Valeu, gente. Sigam o Egon no Instagram e perguntem sobre física e matemática para ele. Peçam referências de livros para ele nas mensagens do Instagram, pode ser? Isso aí, cara. Beleza. Falou. Falou.